Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, ele era mais do que simplesmente meu amigo. O Claudinei era um anjo que Deus tinha colocado na minha vida. A gente se conhecia desde criança. Era incrível a sintonia que existia entre nós. Lá no começo, inclusive, quando a gente era adolescente, nossas famílias achavam que fôssemos apaixonados um pelo outro. Porque a gente não se desgrudava. E não era só a minha mãe que falava isso, não. A mãe dele também dizia a mesma coisa. Ela falava que a nossa amizade ainda ia terminar em casamento. Nós dois achávamos graça, porque realmente, olha, não tinha nada a ver. Éramos como se fôssemos irmãos. Tem gente que não acredita em amizade entre homem e mulher, né? Mas nós dois éramos a prova viva de que existe. Era comigo que ele desabafava, que pedia conselhos, que vinha contar sobre alguma menina com quem ele estava saindo, né? E o contrário, a mesma coisa. Éramos confidentes um do outro. Nos momentos tristes e alegres, era comigo que ele compartilhava a sua vida. Eu tinha um namorado nessa época. Quer dizer, o Fábio era mais do que um namorado. Como eu morava sozinha, decidi morar sozinha desde que completei 25 anos, ele praticamente morava ali comigo. Dormia mais ali em casa do que na casa dele. Ou por outra, na casa dos pais dele, né? E a gente se dava tão bem, sabe? Bem mesmo. E o detalhe, ele não sentia um pingo de ciúme do Claudinei. Porque a gente sabe que nesse tipo de relacionamento, quando tem essa amizade assim, entre homem e mulher, quando pinta namorado ou namorada, bate o ciúme. Mas ele não. Inclusive, não se incomodava quando eu saía para beber ou conversar com o meu amigo. Além de confiar em mim, ele sabia que eu e o Claudinei éramos realmente muito amigos. Irmãos gerados em ventres diferentes. Quando eu dizia que ia me encontrar com o Claudinei, depois do serviço, para botar a conversa em dia, ele só dizia aquilo. Tá bom, Lídia. Só me avisa quando chegar em casa, tá? Se cuida. Olha, eu adorava essa confiança que ele tinha em mim. Ele sabia que não tinha sobre o que temer. Além de amá-lo, eu o respeitava acima de tudo. Lembro que um dia, o Claudinei me ligou para contar que tinha conhecido uma menina. E olha, pelo jeito dele, ele devia estar encantado por ela. Você percebe só pelo jeito de falar da pessoa, né? Ficou o tempo todo rasgando elogios. Olha, se a nossa história vingar, viu, Lídia? Eu vou querer apresentar a Estefânia para você. Tenho certeza que vocês vão ser grandes amigas. Olha, ela é um amor de pessoa. Olha, eu fiquei tão feliz por ele. Fiquei mesmo. Sempre pedi a Deus que colocasse uma pessoa especial no caminho desse cara que, repito, na minha vida era um anjo. Eu já tinha o Fábio, que me completava. E agora, pelo jeito, Deus tinha atendido as minhas preces, mandado uma pessoa especial para cuidar do meu amigo, fazê-lo feliz do jeito que ele merecia. Falei que adoraria conhecê-lo. Enfim, passados alguns dias, uma quarta-feira, ele me ligou para combinar um almoço. Diz que ia se encontrar com a Estefânia no centro e perguntou se eu não estava a fim de almoçar com eles, porque queria apresentá-la para mim. Claro que aceitei na mesma hora, né? Só que quando nos encontramos, aconteceu uma coisa tão esquisita. Quando o Claudinei nos apresentou, eu senti, porque esse tipo de coisa que você percebe, assim, que ela, não sei, não foi muito com a minha cara. Ah, então você é a famosa Lídia? Famosa eu? Claro que não. É sim. O Claudinei não para de falar de você. Só hoje, acho que já escutei teu nome umas 1000 vezes. Você percebe quando a pessoa está incomodada. Você percebe. Você sabe quando a pessoa está só brincando e quando está incomodada, até pela cara. Eu sorri, tentando quebrar aquele clima esquisito que ficou, e falei que a gente se gostava. Sempre havíamos sido amigos, desde muito criança,
éramos como se fôssemos irmãos. E no que falei aquilo, ela deu um sorrisinho, mas sabe aquele sorrisinho assim sarcástico? Só que não disse mais nada. A verdade é que não foi o almoço que eu imaginei. Não foi um almoço bacana, viu? E olha, eu tinha feito tantos planos, né? Me tornar amiga da pessoa que, afinal de contas, estava fazendo o meu amigo feliz. Na minha cabeça ia ser completamente diferente. Mas não foi legal. Não foi. Até porque ela ficou com aquela cara o tempo todo. Me olhava assim com impaciência, né? Até com um certo ranço. Quase nem falou comigo, aliás, né? Ficou fazendo ali aquelas expressões assim. Para mim ficou muito claro que ela não tinha gostado de mim. Será que ela tinha ficado cismada comigo, com ciúme? Bom, era só o que me faltava, né? A verdade é que a gente não se deu muito bem. Nem como eu imaginava, muito menos ele. Aliás, como eu também já tinha colocado na minha cabeça, sabe? Não deu para ficar amiga dela, porque ela não quis. Olha, eu juro que não queria admitir. Mas a verdade é que eu também não gostei muito dela, porque de que jeito que você vai gostar de uma pessoa que fica com aquela cara, aquela expressão, te olhando, como se você estivesse incomodando? Olha, eu fiz de tudo para não me indispor, sabe? No começo eu tratei com simpatia, com delicadeza, mas chega uma hora que não dá, né? E o pior é que ela nem fez questão de esconder que não tinha gostado de mim. Depois, conversando com o Claudinei, ele confirmou a minha suspeita. Nem precisava, né? Mas enfim, segundo ele, os dois tinham conversado depois e ela falou assim claramente que não tinha gostado de saber que éramos assim tão amigos. Chegou a insinuar, segundo palavras dele, que talvez já tivesse acontecido alguma coisa a mais que amizade entre nós. Ela era aquele tipo de pessoa que acha, já falei sobre isso há pouco, não pode haver amizade realmente genuína entre homem e mulher. Isso não foi nenhuma surpresa para mim. Porque, repito, a gente escutava isso direto. Muita gente pensava que havia mais do que amizade entre nós. Eu juro que não. Nunca houve nem haveria. Eu e o Claudinei iríamos morrer sendo os melhores amigos. Apesar de tudo, eu nunca imaginei que ele fosse acabar se afastando de mim por causa daquela mulher. Ela tinha ciúme. Ele mesmo me falou depois. Não queria vê-lo perto de mim, não queria que a gente se aproximasse. Chegou a exigir isso. E naturalmente, por estar apaixonado, isso a gente não precisava nem prestar muita atenção para perceber, estava apaixonado mesmo. Ele meio que foi se afastando. E sempre que a gente se falava ou se via, era escondido dela, porque se ela soubesse, era a briga na certa. Olha, eu senti muito esse afastamento. Senti mesmo. Porque a gente vivia se encontrando, almoçando juntos. Sabe, fazendo até confidências um pro outro. Era pro meu namorado ficar com ciúme. Se é que alguém devesse ter ciúme. Mas ele sempre levou a história na boa. Até porque, repito, ele confiava em mim. Sabia que eu jamais seria capaz de fazer nada. Enfim, teve um sábado que eu e o Claudinei almoçamos juntos. E ela ficou sabendo. E armou o maior barraco, como ele já esperava. Isso ele mesmo depois me contou. E como se fosse pouco, fez o cúmulo. Olha, eu conto isso, mas parece até brincadeira. Mas ela chegou ao cúmulo de fazer-o escolher entre ela e eu. Meu Deus do céu, quando ele me contou, por telefone, né? Que ela tinha feito esse tipo de... Eu não acreditei. Meu Deus, quanta infantilidade, como que uma pessoa pode ser tão insegura? Onde já se viu pedir que o namorado escolha entre, sabe, a nossa amizade e o namoro deles?
Olha, juro que eu não entendia por que é que ela tinha cismado comigo daquele jeito. Ou será que seria com qualquer outra que cruzasse o caminho do Claudinei? Não dava para acreditar. Era muito ciúme, uma insegurança que eu não queria atrapalhar o namoro deles. A última coisa que eu queria era causar qualquer tipo de empecilho para ele. Meu Deus, eu queria que ele fosse feliz. Por isso, tomei a iniciativa de me afastar de vez. Ele já tinha se afastado, assim, meio a conta-gotas, mas depois daquela briga, que ele mesmo me relatou, eu cheguei à conclusão de que acabaria sendo motivo da infelicidade do Claudinei. Isso era a última coisa que eu queria na minha vida. Conversei com ele, falei que achava melhor a gente dar um tempo, parar até de ligar um pro outro e mandar mensagem, porque até disso, diz que ela reclamava. Segundo ele mesmo me contava, ela armava a cena, se soubesse que a gente tinha trocado mensagem. Aliás, sabe o que foi que o meu namorado disse que pensava disso? Quando eu comentava com ele, ele só balançava a cabeça assim e falava: meu Deus, que mulher louca! Ela não confia no cara? Bom, ainda bem que você não é assim, né, Lídia? Eu é que falava aquilo pra mim mesmo. Que bom que ele não era assim. Que aceitava a minha amizade numa boa com o Claudinei. O fato é que fomos obrigados a nos afastar. Eu tomei a decisão assim definitiva, até porque tudo que eu queria na minha vida era a felicidade dele. Imagine saber que ela o tinha abandonado por minha causa. Eu não me perdoaria. Mesmo sabendo que não tinha nada a ver, né? Apesar de achar aquele relacionamento meio tóxico, sabe, errado, e de lá no fundo imaginar que mais dia menos dia ela o faria sofrer, era uma certeza que eu tinha dentro de mim. A última coisa que eu queria na vida era ser a responsável por isso. Volta e meia, no entanto, a gente quebrava um pouco aquele protocolo e acabava conversando um pouco por mensagem e até por telefone. Até que uma sexta, ele me contou que ia fazer uma viagem com ela. Estava todo empolgado, porque tinham feito uma reserva numa pousada bem linda em Santa Catarina. Sabe, fiquei tão feliz por ele. Ele me contou que eles tinham combinado, ele e a namorada, de pegarem a estrada bem cedo, só que antes de viajar, ele queria se encontrar comigo, porque estava sentindo falta das nossas conversas e também queria me ver, me dar um abraço. Eu fiquei meio sabe, assim, na contramão, porque não vai dar problema, de repente ela acaba descobrindo e... Não, claro que não. Ela nem vai ficar sabendo. Marcamos então de nos encontrarmos num barzinho que a gente costumava frequentar antes que ele começasse aquele namoro. Eu, inclusive, liguei pro meu namorado para avisar que ia encontrar com o Claudinei à noite, porque ele iria viajar bem cedo, no dia seguinte, e queria se despedir de mim. Ele entendeu numa boa, como sempre fazia. E foi um reencontro, sabe, tão emocionante, porque fazia muito tempo que a gente não se via. Conversamos tanto sobre aquele namoro dele, lhe dei tanto conselho, até porque ele pediu. O problema foi que ele acabou exagerando um pouco na bebida. Acho que se empolgou, sei lá. Sabe quando a pessoa não quer ir embora? Sempre que eu falava que estava ficando tarde, ele dizia que ia tomar a saideira e depois a gente iria. Só que a saideira nunca chegava, né? E a uma certa altura, eu percebi que ele já tinha bebido demais. Só fui notar mesmo quando ele me deu carona até em casa. No caminho, quase provocou um acidente. Ficou fazendo até zigue-zague na rua. Assim que chegamos, eu falei que ele não estava em condições de dirigir. E não estava mesmo. Pedi que ele entrasse um pouco, lavasse o rosto, tomasse uma água, quem sabe eu fizesse um café bem forte para ele despertar. E tanto não estava, sabe, em condições, que teve dificuldades até para sair do carro. Eu precisei ajudá-lo.
Até pensei que meu namorado estivesse me esperando ali em casa. Ia pedir a sua ajuda, mas não. Pelo jeito, ele tinha resolvido dormir lá mesmo, na casa dos pais. Enfim, a gente entrou. Eu ajudei o Claudinei, inclusive, a caminhar. Pedi que ele sentasse ali no sofá, que eu iria pegar uma toalha para ele lavar o rosto. Fui até o quarto, só que ele acabou indo atrás. Enquanto eu procurava a toalha no armário, bem distraída, ele entrou no quarto e sentou assim, na beirada da cama, e simplesmente se encostou. Se encostou e acabou dormindo. Sim, porque deitar é só modo de falar, né? Ele desabou. Praticamente desmaiou. Olha, ainda bem que eu não deixei ele sair com o carro, porque ele realmente não estava com as mínimas condições de dirigir. Eu ainda tentei acordá-lo, mas ele pegou pesado no sono. O que eu fiz? O ajeitei melhor ali na cama, tirei o seu tênis, para ele descansar mais confortavelmente, coloquei até um cobertor sobre ele. De manhã, foi o que passou pela minha cabeça. Eu acordaria e ele iria embora para sua casa, até porque iria viajar cedo. Era até melhor ele dormir ali mesmo, porque realmente não estava em condições de dirigir. Apaguei a luz e fui dormir num outro quartinho, em que eu juntava algumas bugigangas e que tinha um colchãozinho ali que a gente usava quando vinha alguém, enfim, normal. No dia seguinte, tinha colocado o relógio para despertar. Acordei lá por volta de 5:30 da manhã. Fui lá ver como ele estava e ele continuava dormindo pesado. Em vez de acordá-lo, resolvi preparar o café da manhã. E lembro que eu estava na cozinha, quando de repente eu escutei aquelas batidas na porta. Pensei, meu Deus, mas que é isso? Nem 6 horas da manhã ainda. Fui até a porta para ver quem era, e no que olhei pelo olho mágico, me deparei com a Estefânia, ninguém menos do que a namorada do Claudinei. Ela tinha ouvido o barulho dos meus passos dentro de casa, como também viu que eu tinha acendido a lâmpada da sala, de maneira que não adiantava fingir que não tinha ninguém em casa. O que eu ia fazer, meu Deus? Fui obrigada a abrir a porta, agora que eu sabia quem era, e deixar ela entrar. Ela nem pediu licença e já foi entrando, de cara feia, ao lado da mãe dele. As duas, a mãe e a namorada. Olha, antes que eu falasse alguma coisa, ela já foi perguntando, mas num tom de voz assim, alterado. Onde que ele está? Eu sei que ele está aqui com você. Ela falou aquilo. E repito, já foi abrindo passagem, entrando porta dentro, feito um foguete. Eu não tive tempo de falar nada, porque a louca entrou e já foi tomando o rumo do corredor, em direção aos quartos, enquanto a mãe dele ficou ali parada na porta, me olhando com uma cara estranha. E não demorou muito para eu escutar a voz daquela mulher. Eu sabia! Você dormiu com essa vadia? Não vou nem repetir os nomes pelos quais ela me chamou. Meu Deus do céu, tem acontecimento na vida da gente que parece que é programado. Parece roteiro de filme. Ela, naturalmente, que entendeu tudo errado. Ficou pensando que a gente tinha passado a noite juntos. O porre do Claudinei, naquelas alturas, já devia ter passado, até claro. E quem sabe, nem mesmo ele tivesse entendido o que estava fazendo ali na minha cama. Eu ainda tentei explicar, mesmo depois que ela me ofendeu. Mas essa mulher estava tão fora de si, tão revoltada, que não me deixou falar.
Tentei até mostrar outro quarto onde eu tinha dormido. A cama ainda estava toda desarrumada. Quer dizer, nem cama era. Era só um colchão. Mas ela não me deixava falar. O Claudinei, inclusive, estava vestido. Sabe, usando calça jeans, camiseta, tudo. Como que ela podia pensar que tivéssemos passado a noite juntos? Qualquer pessoa sensata olharia para ele do jeito que ele tinha dormido e perceberia que não tinha acontecido nada. Mas até a mãe dele pensou que realmente tivesse acontecido o que não aconteceu. Meu Deus, era só ver o cenário, o contexto. Cada um tinha dormido num quarto, ele inclusive de roupa, de mais a mais. Ele só dormiu ali no meu quarto porque apagou. Não consegui acordá-lo. Só que eu não tinha dormido ali. Será que era tão difícil de perceber? Mas é impossível explicar uma coisa sensata para uma pessoa que não quer entender. Ela não queria ouvir uma explicação. Aliás, pelo jeito da mãe dele, ela ficou pensando a mesma coisa. Olha, essa Stefânia ficou tão revoltada que uma hora se aproximou assim de mim e quis bater em mim. Me chamou de todos os nomes feios que se possam imaginar. E se não fosse o Claudinei apartar a briga, acho que ela teria feito um estrago na minha cara, ou eu feito na dela, sei lá, porque numa certa altura eu acabei revidando. Estava inocente na história. E também não tenho sangue de barata. Até a vizinhança deve ter acordado por conta da confusão. A louca gritava e berrava desesperada. Saiu pelo portão me xingando. Agora, sabe o que foi pior? O Claudinei, ele não lembrava do que tinha acontecido. Não lembrava. Não lembrava sequer da carona que eu tinha dado para ele até em casa. Porque quando eu pedi que ele confirmasse, ele fez aquela cara de pateta. Sabe? E nem como tinha... Ele tinha desmaiado praticamente. Assim que sentou na beirada da cama, na noite anterior. Mas ele não lembrava disso. Eu queria que ele fosse ao banheiro, lavar o rosto, para ver se passava aquele porre, ou pelo menos atenuava. Tinha ideia de preparar um café, sabe? Preto, bem amargo. Só que não deu tempo, porque ele apagou. O fato de ele não se lembrar de nada deixou aquela infame ainda mais revoltada. Lhe fez ter ainda mais certeza de que tínhamos passado a noite juntos. E como se fosse pouco, depois de ter enfrentado aquele verdadeiro terremoto na minha casa, ainda tive de ser confrontada pelo meu namorado. Sim, porque ele também ficou sabendo da confusão. Aliás, mesmo que ninguém tivesse lhe contado, eu mesma iria contar. Até porque eu não tinha feito nada de errado. Isso eu juro. Pois ele chegou, ficou me olhando bem sério e depois falou aquilo para mim. Já estou sabendo do que aconteceu, Lídia. Eu só quero ouvir da tua boca se é verdade mesmo. Quero ouvir de você. É claro que não é verdade, Fábio. Você ficou louco. Você também vai se juntar agora, trupe? Aquele idiota não entendeu nada. Eu juro para você que dormi em outro quarto. Será que até você vai duvidar de mim? Contei toda a história para ele. Ele escutou atentamente, só que no fim não disse uma palavra. Em vez disso, foi até o quarto, ficou parado ali na porta, olhando para a cama. Eu então fui atrás e fiquei ele do lado, só reparando no jeito dele. Ele não parecia zangado. Decepcionado, talvez. Depois foi até o outro quarto e agiu do mesmo jeito. Ficou ali olhando para a cama, para o colchão que estava encostado assim na parede. Aliás, por conta de toda a confusão que deu, eu fiquei tão atarantado que não fiz nada. De modo que as duas camas ainda estavam bagunçadas. Depois de conferir os dois quartos, ele se voltou assim para mim, me olhou durante algum tempo. Eu já estava esperando o pior.
Juro por Deus. Pelo jeito como ele ficou. Só que de repente ele falou aquilo. Claro que eu acredito em você, amor. Sei que você jamais seria capaz de fazer qualquer coisa que me magoasse. Tenho certeza que aconteceu tudo exatamente do jeito que você falou. Meu Deus, que alívio. Meu Deus, que alívio. Eu estava tão tensa. Eu estava tão nervosa, quase desesperada. Mas assim que ele falou aquilo, eu soltei o ar e consegui respirar de novo. Eu abracei com todas as minhas forças. Até chorar eu chorei. Graças a Deus ele tinha acreditado em mim. Aliás, eu não esperava outra coisa. Ele sempre confiou em mim. Sempre soube que eu o amava e o respeitava acima de tudo. Quanto à minha amizade com o Claudinei, a única coisa que posso dizer é que nunca mais ela foi a mesma. E acredito que nunca será. Não foi por culpa minha. Juro que fiz tudo para não chegar nesse ponto. Pelo contrário. Principalmente porque se tornou uma questão pessoal para aquela mulher afastá-lo de mim. Ela o perdoou. Ai, meu Deus, tem cada coisa que, sabe, ela o perdoou. Ouvindo essa frase, parece que ele cometeu algum pecado. Meu Deus, perdoou pelo quê? Não aconteceu nada. Perdoou pela bebedeira. Só isso. Mas como na cabeça dela, ele fez coisa errada, ela acha que o perdoou. E se antes já ficava fazendo ameaça, mandando ele escolher entre a nossa amizade e o namoro dele, imagine então depois a pressão que passou a fazer. E o pior é que agora, até meu namorado não quer mais me ver perto do meu amigo. Pediu que eu me afastasse dele. E pro bem de todo mundo, a gente acabou se afastando de vez. Olha que pena, viu? Não precisava ser assim. Sinto muito a falta dele. Sinto falta das nossas conversas, sabe, das nossas risadas, porque a gente se encontrava, conversava tanto. Os conselhos que eu dava para ele, que ele dava para mim. Olha que pena, Claudinei, porque você sempre foi e continua sendo muito especial para mim. Muito importante, talvez uma das 2 ou 3 pessoas mais importantes da minha vida. Embora essa louca aí que você tem como namorada não acredite que a gente sempre foi amigo. Por conta da ignorância dessa mulher, me desculpe falar assim, do ciúme bobo dela. Nossa amizade de anos, que era tão bonita, foi praticamente jogada no lixo. O que posso dizer ao final dessa carta? Se não isso, que pena, Claudinei. É só isso que eu posso dizer. Que pena.